Hoje a gente continua os nossos estudos da primeira carta de João. Semana passada nós vimos uma parte bem importante, né? A primeira epístola de João tem 105 versículos. E desses 105 versículos, o tema da semana passada, que foi o amor, então, primeira epístola de João é conhecida como a epístola do amor ou a carta do amor. E não é para menos. Dos 105 versículos da primeira epístola de João, 34 são sobre o amor. Então, um terço, né, de toda a epístola de João é concentrado no amor de Deus por nós e no nosso amor, né, em a gente exercitar o amor que nós recebemos de Deus. Hoje é principalmente o versículo 12 a 14. Esse texto é um texto aparentemente simples, mas ele tem algumas questões bem interessantes. Ele tem praticamente duas partes, e essas partes têm cada uma 3 subpartes, e essas 3 partes se repetem nas duas vezes. Vejam: filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados graças ao nome de Jesus. Filhinhos. Agora vejam lá. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Então, ele já falou do filhinhos, e agora falou de pais. E agora ele vai falar dos jovens. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. E agora, essa é a primeira parte. Então tem filhinhos, pais e jovens. E agora vem a segunda parte, que é bastante repetitiva. Ele de novo começa com: filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. E jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Então, filhinhos, pais, e pais até, a linguagem é absolutamente a mesma, se vocês notarem. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Pai, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. A linguagem é absolutamente a mesma, a única coisa que muda é o verbo, aqui no presente e aqui no passado. Toda essa segunda parte, o verbo está no passado, toda a primeira parte, os verbos estão no presente. Mas aqui, quanto aos pais, é a única coisa que muda. E quanto aos filhinhos, né, e aos jovens também pouca coisa muda. Jovens eu lhes escrevo porque venceram o maligno, e aqui vocês venceram o maligno no final de novo, né? Até não se sabe, eu não li nenhum comentário que tenha me convencido do porquê João fez essa repetição ou repete desse jeito. Provavelmente é um estilo, é algo estilístico. A poesia hebraica muitas vezes tende a ser repetitiva, e o autor tende a repetir o próximo verso com outras palavras, ou às vezes numa antítese, ou às vezes numa complementaridade, enfim. Talvez João esteja fazendo algo assim aqui, mas de fato é um texto um pouquinho repetitivo. Daí depois ele fala dos jovens, né? Então é filhinhos, pais e jovens. A questão é: o que são esses filhinhos, o que são esses pais e o que são esses jovens? Seriam esses filhinhos, esses filhos, jovens e pais, né? Seriam esses 3 correspondentes à idade? Será que, né, ele está falando de pais mesmo, de filhos e de jovens quanto à idade? E dos 5 comentários que eu li hoje à tarde sobre esse texto, 4 deles chegam à mesma conclusão de que João não está falando aqui de idade genealógica, né? De cronologia. João não está falando necessariamente de crianças, jovens e pais, né? Pelo que tudo indica, o que João está falando aqui de estágios de desenvolvimento e maturidade espiritual, tá? Então, os filhinhos, as crianças na fé, né,
estão dando os seus primeiros passos na fé. Os pais são aqueles já maduros na fé e os jovens são esses que estão em estágio de desenvolvimento da sua fé, né? De maturidade espiritual. Então, a maioria dos 5 comentaristas, 4 concordam que João aqui está falando de estágios de desenvolvimento e maturidade espiritual. Então vamos olhar para esse texto nessa ótica, tá? Vamos começar pelos filhinhos. Aqui só um comentário, né? A família de Deus, como toda família humana, tem membros com diferentes maturidades. E isso, pessoal, a gente consegue notar, né? Uma pessoa recém-convertida, ela está super empolgada, mas ela não tem toda aquela maturidade espiritual ainda que uma pessoa que já está na igreja há muito tempo, né? E assim a gente consegue de fato notar, assim como todas as famílias, e a Bíblia usa muito a família como exemplo. Então, assim como todas as famílias, eu tenho um filho de 10 anos, eu tenho uma filha de 13 anos, eu tenho a minha esposa que tem 5 anos a menos do que eu, e tenho eu, né? Então a gente está em épocas diferentes, e os filhos ainda estão lá se desenvolvendo. Então, assim como a família humana, a família de Deus também tem membros com diferentes maturidades. Não tem nada de um ser melhor do que o outro, mas estão em estágios de maturidade espiritual diferentes, né? Então vamos ver o que a gente consegue meditar a partir disso no texto. Bem interessante. Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. E depois ele diz, filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Então, os filhinhos, essas crianças, né, na maturidade espiritual, que estão começando agora, recém-nascidos na vida da fé, da maturidade espiritual, recém-convertidos, né? Vamos começar por aqui. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Vejam, eu só peguei 2 e me dei por contente com 2. Provavelmente tem mais passagens desenvolvendo a mesma coisa. Mas aqui, todo filho de Deus nasceu de Deus. Isso é óbvio para nós, né? Mas vamos repetir. O que é nascido de Deus vence o mundo. 1 João 5,4. E sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. 1 João 5,18. Eu quero frisar principalmente essa frase aqui, né? Nascido de Deus. O que é nascido de Deus? E todo aquele que é nascido de Deus. É a mesma questão. Então, ser nascido de Deus. As pessoas falam que todos nós somos filhos de Deus. Não, absolutamente não. Biblicamente, quem são os filhos de Deus? Os filhos de Deus são aqueles que são renascidos, que são nascidos pela ação do Espírito Santo. Vou repetir novamente, assim como eu já falei na outra vez e costumo repetir. É aquela questão lá de Nicodemos, né? Senhor, mas como é que alguém já velho pode nascer de novo? E daí Jesus diz, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, né? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Nós temos vida espiritual quando o Espírito Santo toca em nossos corações e nos dá vida espiritual e nos faz nascer de novo. E quando nós nascemos de novo espiritualmente, né, pela fé, então nós somos nascidos de Deus e nos tornamos filhos de Deus, né? E só então nós de fato conhecemos o Pai. Conhecemos o Pai, conhecemos o Filho, Jesus Cristo, e não só conhecemos, mas cremos, né, no Pai, no Filho, no Espírito Santo, e cremos em tudo que é do Pai, e realmente essa compreensão de Deus, tudo isso faz sentido para nós, mas isso é porque nós nascemos de novo. Então isso é a conversão, né? Então quando nós enxergamos aqui, filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai, de fato, são aquelas pessoas que foram convertidas e agora conhecem o Pai, são nascidos de Deus, né? Conhecem o Pai e têm os seus pecados perdoados graças ao nome de Jesus. Daí a gente tem que lembrar ali, um pouquinho antes do nosso texto, meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem.
Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. No momento que nós nos tornamos nascidos de Deus e pela fé em Jesus Cristo, nós temos tudo aquilo que Jesus Cristo conquistou para nós, que é o perdão dos pecados, né? Então, todos os filhos têm o perdão dos pecados. E aqui um detalhe, a gente vai seguir falando sobre maturidade espiritual, sobre crianças, jovens, adultos, nessa maturidade espiritual, mas isso não quer dizer que... pode ser que alguém tenha uma fé bem fraca, e a gente compara às vezes a fé com uma chama, né? Uma vela acesa. Pode ser que a chama esteja bem baixa, pode ser que a pessoa esteja com a fé bem vacilante, né? Mas o perdão dos pecados vem a nós não pelo tamanho da nossa fé. O perdão dos pecados vem a nós, foi conquistado por Jesus Cristo. Então, aqui nesse texto aqui, ó, filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados graças ao nome de Jesus. É graças ao nome de Jesus, não é graças à nossa fé, não é pelo tamanho da nossa fé. O perdão dos pecados nos é concedido não pelo tamanho da nossa fé, né? Mas graças ao nome de Jesus. O perdão dos pecados está no fato de Jesus Cristo ter morrido na cruz e pagado por todos os nossos pecados na cruz. E a fé, por menor que seja, mas que se apega a Jesus, ela recebe tudo aquilo que Jesus oferece, ou seja, perdão de todos os seus pecados. Então, os filhinhos, as crianças, os recém-convertidos, têm todo esse perdão de Jesus Cristo, né? Tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz por eles. Então, filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, isso é consolador, graças ao nome de Jesus. Eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Então, os filhinhos são aqueles recém-convertidos que já conhecem o Pai, que têm essa alegria do perdão dos pecados, graças a Jesus, e estão no início dessa vida espiritual. Pois é, vocês vão ver no início, e eu não vou iludir vocês, que tem pessoas que... Eu estou falando do início e estou frisando mais esses filhinhos, comparando com crianças, né? Como aqueles que acabaram de nascer, que acabaram de renascer, que acabaram de ser convertidos, né? Passar pela conversão. Mas, na verdade, como a gente vai ver no decorrer do texto, tem pessoas que às vezes passa o tempo e não amadurecem espiritualmente e continuam como crianças. O apóstolo Paulo vai falar bastante sobre isso. Continuam como crianças recém-nascidas em Cristo e não amadurecem espiritualmente. E nós podemos ter nas nossas igrejas até adultos na sua cronologia, né, com 60, 70 anos, que podem nunca ter amadurecido espiritualmente. Infelizmente, vocês vão ver no decorrer do texto que esse é o caso. Então, desde agora, fiquem atentos para isso também, que se espera que nós amadureçamos espiritualmente, que nós evoluamos também nessa questão de espiritual e de fé, né? Mas vamos lá, então, filhinhos, agora nós vamos lá para os jovens, tá? Jovens eu lhes escrevo porque vocês venceram o maligno. Jovens eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Então aqui os jovens são muito elogiados, né? Vocês venceram o maligno 2 vezes, em muitas Bíblias, inclusive, não é o caso da nossa, que nós usamos aqui na IERB, né? Nós usamos a NVI, geralmente. A NVI até não coloca subtítulo nesse texto aqui, mas a maioria das Bíblias, a Revista Atualizada, por exemplo, a Nova Almeida Atualizada, todas elas colocam aqui nesse texto um subtítulo dizendo que venceram o maligno, né? Os cristãos vencem o maligno.
Então, e é por causa dessa parte aqui, jovens, eu lhes escrevo porque vocês venceram o maligno. Como eles venceram? Eles venceram porque eles são fortes. Mas são fortes em que sentido? E essa é a questão. Em que sentido eles são fortes? São fortes porque em vocês a palavra de Deus permanece. A palavra de Deus permanece em vocês e vocês então venceram o maligno. Os jovens vencem o maligno. Jovens não no sentido cronológico, mas no sentido dessa maturidade e desenvolvimento espiritual. E os jovens vencem o maligno porque a palavra de Deus permanece neles, porque eles cresceram no conhecimento e na comunhão com a palavra de Deus. E isso lhes dá força espiritual e lhes faz vencer o maligno. Se nós colocarmos isso no contexto de João, e os estudos aqui não são para ser muito extensos, e então nós vamos ver isso nos próximos estudos, sigam acompanhando, mas os próximos textos, por exemplo, a partir do versículo 18, isso daqui é versículo 13, a partir do versículo 18 ele já vai falar dos falsos profetas. Então, João está, de certa forma, fortalecendo as suas comunidades, porque tem muitos falsos profetas com falsas doutrinas rodando por ali. Mas o que João já está elogiando aqui é que esses jovens, nesse amadurecimento espiritual, firmes na palavra de Deus, que permanecem na palavra de Deus, já estão conseguindo vencer, são fortes suficientes para vencer o maligno. E o maligno, depois vocês vão perceber que João chega a chamar esses falsos profetas de anticristos, verdadeiras braços de Satanás para desviar da verdade cristã. Então, vencer o maligno é ter amadurecimento espiritual a tal ponto e conhecimento da palavra de Deus a tal ponto de conseguir discernir o que é verdade e o que é erro. Entende? Conseguir dizer, não, isso daqui não é verdade, isso daqui é um erro, esses falsos profetas não estão dizendo a verdade e estão nos afastando de Deus. Então, vejam e isso só se consegue tendo realmente em vocês a palavra de Deus permanecendo na palavra e tendo um conhecimento maior da palavra de Deus e um amadurecimento de fé e de relacionamento com Deus e com a palavra de Deus a ponto de discernir, de compreender e separar o que é joio do que é trigo, o que é verdade, a verdade de Deus, o que é mentira de Satanás, e eles estão fortes na fé e fortes na palavra de Deus o suficiente para vencer o maligno, tanto os falsos profetas quanto as tentações, as tentações que sobrevêm diariamente também. Quero fazer agora, nós estamos estudando a primeira epístola de João, fique claro aqui, mas eu quero mostrar para vocês como o apóstolo Paulo fala sobre isso também, e como o que o apóstolo Paulo fala enriquece a nossa meditação aqui. Vejam como o apóstolo Paulo se dirige aos coríntios. Os coríntios, deixa eu já falar, os coríntios eram uma comunidade, vejam, 1 Coríntios capítulo 13, o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 13 é o texto do amor, é o capítulo do amor, é muito escolhido inclusive por noivos aí para casamento, porque é o texto do amor. Mas o apóstolo Paulo começa dizendo assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu seja capaz de profecias, se eu não tiver amor, nada serei. Então, por que ele começa desse jeito? Ainda que eu soubesse falar a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu tivesse conhecimento de todos os mistérios, de todas as ciências, ainda que eu tivesse o dom de profecias, se eu não tiver amor, nada serei. Por que os coríntios se achavam muito espirituais?
né? Eles se achavam muito eles sabiam falar línguas espirituais, por exemplo, e daí eles se achavam melhores. Mas o que aconteceu? Eles se achavam melhores, mas encrencavam uns com os outros, se dividiam, né, em grupos, né, que não se davam, estavam uma igreja dividida por falta de amor. E daí veja o que o apóstolo Paulo fala para eles, que se achavam tão fortes espiritualmente. O apóstolo Paulo trata eles como crianças. Veja, irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1, lá no início de Coríntios. Agora vejam, eles têm fé? Eles têm fé. O apóstolo Paulo não questiona se eles têm fé ou não têm fé. O apóstolo Paulo os chama de irmãos, eles são irmãos, né? Agora, qual é o problema? O problema é uma imaturidade espiritual. Eles não se desenvolveram espiritualmente, né? Não estão desenvolvendo uma maturidade espiritual. E são pessoas que estão na igreja há bastante tempo, desde os apóstolos anteriores. Já quem lê o início de Coríntios vai perceber isso. Mas, olha, irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. E essa é a questão. Crianças em Cristo, né? Dei-lhes leite e não alimento sólido. E aqui, leite e alimento sólido, o que é o alimento sólido da fé? A palavra. Agora o apóstolo Paulo está tendo que dar leite, mingauzinho para eles, quando Paulo já queria dar carne, né? Um alimento mais sólido, espiritualmente, da palavra de Deus, estava tendo que tratar assuntos, né? Como se crianças espirituais. É igual a gente aqui em casa, que volta e meia tem que separar os filhos, porque tem umas briguinhas bem idiotas, né? bem bestas, e a gente tem que separar as crianças por causa das briguinhas infantis que eles têm. E, infelizmente, é isso que acontece também, às vezes, nas igrejas, né? Falta de amadurecimento espiritual das pessoas. E daí o apóstolo Paulo diz, dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições, porque ainda são carnais. Carnais, no sentido de que a carne está falando mais alto. O que é a carne? Carne é essa. No domingo passado, aqui em Itararé, nós meditamos sobre o pecado original, né? Sobre essa corrupção, essa tendência pecaminosa, essa tendência ao pecado que está dentro de nós desde a queda de Adão e que é passado em pecado, me concebeu minha mãe, é passado de geração em geração, essa tendência ao pecado que está dentro de todos nós. Nesse sentido, a carne é isso, essa tendência ao pecado, essa tendência pecaminosa, essa corrupção, né, que está dentro de nós mesmos. Então todos nós temos isso. E o que está falando mais alto nesses cristãos de Corinto é a carne, quer dizer, essa tendência pecaminosa. Vejam, visto que há inveja e divisão entre vocês, o que Cristo ensina? E vamos aplicar agora, vamos fazer a junção de João com aqui. O que João está falando, e nós vimos na semana passada, que é o mesmo que Cristo nos ensina, que o mais importante é o amor, que o mais importante é o perdão. Então, o mais importante é o amor, o mais importante é o perdão. Os frutos do Espírito são paciência, paz, longanimidade, né? Fidelidade, domínio próprio. Então esses são os frutos do Espírito. O que vem de Deus? O que é de Deus é perdão, é paz, é amor. E aqui, o que tinha na igreja de Corinto? Divisão, inveja. O que está falando mais alto? Está falando mais alto é a carne, é o pecado que está falando mais alto. Não quer dizer que eles não são cristãos, eles creem em Jesus, né? Mas a carne está falando mais alto. É como se crianças ainda, uma infantilidade na fé, que não estão aplicando o perdão, o amor,
a paciência com os outros, uns com os outros, perdoando-se mutuamente, amando-se mutuamente, tendo paciência um com o outro, compreende? O amadurecimento da fé leva a gente a sufocar mais essas nossas tendências pecaminosas do orgulho, do egocentrismo, do egoísmo, que é o que causa inveja, que causa divisão, né? Geralmente são brigas infantis por causa de orgulho pessoal e tal. Então, vejam como o apóstolo Paulo tem que tratar eles, que já estão há muito tempo na igreja, como crianças espirituais ainda, né? E imaturos espiritualmente. Não quer dizer que eles não sejam filhos de Deus, mas está faltando maturidade espiritual, está faltando crescimento na fé, na comunhão com Deus, para que esses frutos carnais, essa tendência pecaminosa seja sufocada e os frutos espirituais sejam mais abundantes na vida cristã, né? Vejam Efésios agora, outro texto, Efésios 4, 13 a 15. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Estão vendo? Até que todos alcancemos. O que vem antes desse texto aqui? Antes desse texto está falando que o papel dos pastores é a edificação do rebanho, né? Então, a edificação do rebanho para que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Todos alcancemos o conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. Vejam que é exatamente essa questão. Cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. A medida da plenitude, cheio, que Cristo, né, que Cristo nos encha, né, mais de Cristo. Tem uma música do nosso inário muito bonito que diz: mais de Cristo eu quero ter, mais de Cristo. E daí o refrão é: mais de Cristo, mais de Cristo, mais de Cristo. Daí, na continuação da música vai dizer: mais do seu puro e santo amor, mais de ti mesmo, ó Redentor. Nós queremos cada vez mais de Cristo na nossa vida, a plenitude de Cristo na nossa vida. E isso é um amadurecimento. Nós queremos um amadurecimento. Nós queremos cada dia mais de Cristo, que Cristo seja mais em nós. Então, cheguemos. O objetivo não é essa imaturidade, né, essa infantilidade da fé, mas que nós cresçamos no conhecimento do Filho de Deus e cheguemos a essa maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo, né? Um crescimento. Deus espera que haja um crescimento, um desenvolvimento, um amadurecimento, e esse crescimento vem do conhecimento da palavra. Vamos lembrar lá dos jovens, né? A palavra permanece neles. Esse conhecimento é o conhecimento da palavra, que é conhecer Deus melhor. E à medida que conhecemos Deus melhor, e essa palavra age em nós, nós queremos e somos mais abundantes em frutos e amadurecemos espiritualmente. Então vejam a continuação do texto. Até que alcancemos essa unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. E agora vejam, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Compreende? Uma criança, ela é facilmente mal conduzida, jogada de cá para lá, ou jogada para lá e para cá por todo o vento de doutrina, né? E isso acontece com pessoas que não têm maturidade espiritual. Vou dar um exemplo bem... Eu já tive em igrejas por onde eu passei, pessoas que consultavam o horóscopo todo dia. Não saíam de casa sem ver o horóscopo. Cristãos.
Olha, eu não tenho dúvida de que eles eram filhos de Deus, eles criam em Jesus. Aquela primeira parte, conheciam o Pai, tinham o perdão do Filho, mas por falta de conhecimento bíblico, né, de aprofundamento, de maturidade, ainda olhavam o horóscopo lá para ver como é que ia ser o seu dia. Não tem nada a ver, mas essa falta de maturidade, que é uma falta, e daí vem, joga para lá e para cá. Né? Quando a pessoa não está firme e não tem firmeza de fé e firmeza na palavra de Deus e amadurecimento, vem um, fala uma coisa, a pessoa vai para lá, vem outro, fala outra coisa, a pessoa vai para lá, está sempre, né, igual indo para lá e para cá como o vento, com as doutrinas, com os pensamentos dos outros, né? Então, pela astúcia e esperteza dos que induzem ao erro, e daí o diabo também faz a festa, né? Porque a pessoa não é amadurecida. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, jogados para lá e para cá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Então vejam o que João está falando dos jovens lá, que os jovens têm vencido o maligno, porque neles permanece a palavra, e eles são fortes no conhecimento de Deus, fortes na comunhão com Deus, fortes no conhecimento, na palavra de Deus. E por serem fortes no conhecimento da palavra de Deus, eles já não se deixam, né, conduzir de lá para cá, pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Eles sabem qual é a verdade. Não, isso daqui não é verdade. O que você está me falando não é verdade. Eu não vou consultar o horóscopo, porque isso é mentira. Nós não precisamos disso, porque nós temos Deus. E assim vai. Então, todas conseguem diagnosticar onde estão os problemas, onde estão os erros, a astúcia, a esperteza, né? E não se deixa jogar para lá, para cá, porque tem conhecimento da palavra de Deus, sabe o que é a verdade e a segue. Isso é um amadurecimento espiritual, mas esse amadurecimento espiritual só vem do conhecimento da palavra, do aprofundamento da palavra de Deus, né? E realmente da comunhão com Deus. Vejam o final desse texto. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo. Cresçamos. Estão vendo como na primeira parte do texto diz, né, que nós cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo, e agora ele diz, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo. Meus irmãos, eu não sei como você está, tá? E tem diversas pessoas nos assistindo aqui. Cada um, às vezes, pode estar diferente nesse processo de desenvolvimento espiritual. Mas, claramente, há a vontade de Deus para que nós cresçamos. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. É a vontade de Deus que nós amadureçamos, cheguemos à maturidade, né? Essa maturidade de fé, de vida, de relacionamento com Deus, que o nosso relacionamento com Deus amadureça, né? E assim a gente consegue diagnosticar melhor os erros, fugir melhor dos pecados, vencer o maligno, vencer mais as tentações, porque estamos firmes na palavra de Deus e porque a palavra de Deus nos fortalece na fé, a ponto de nós vencermos o maligno, vencermos as tentações, diagnosticarmos os erros, né, e nos mantermos firmes em Cristo Jesus. Um último texto muito interessante é de Hebreus. E Hebreus a gente não sabe quem foi o autor, né? Mas é outro autor falando da mesma questão. Temos muito a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Uma crítica. Nós temos muito a dizer, coisas difíceis de explicar, são coisas mais profundas da palavra de Deus, da fé e sobre Deus, mas são difíceis de explicar porque vocês se tornaram lentos para aprender. Né? E daí veja como continua. Embora a esta altura já devessem ser mestres,
Então vejam, são pessoas há muito, não, são crianças na fé e no desenvolvimento, na maturidade espiritual, mas que já estão há muito tempo na igreja, que a essa altura já deveriam ser mestres no conhecimento e na maturidade. Mas vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Mesma questão do apóstolo Paulo, né? Estou tendo que dar leitinho para vocês quando eu queria tratar dando alimento sólido para vocês. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Estão vendo? Vocês já deveriam ser mestres. Vocês estão na igreja há tanto tempo. E por isso que eu comecei lá no início, já falei para vocês e adiantei essa questão, apontada aqui bem claramente. Pode ter pessoas com 60 anos dentro das igrejas que ainda são crianças espiritualmente, que ainda estão lá naquele processo de inveja, de discussão, e tal, crianças espirituais, e que não estão conseguindo carnais, não estão conseguindo vencer a carne, porque nunca amadureceram espiritualmente, já poderiam ser mestres, ter se desenvolvido espiritualmente, e se esperava que tivesse se desenvolvido espiritualmente, mas continuam crianças imaturas espiritualmente. Mas alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Os quais, pelo exercício constante. O que é o exercício constante? Não é físico, né? O exercício constante é um exercício constante na palavra de Deus. São aqueles que leem a palavra de Deus todos os dias, dia e noite, como Deus diz para Josué, medita nela dia e noite. Quer dizer, aqueles que se exercitam constantemente na palavra. E por exercitar-se constantemente na palavra e na obediência aos mandamentos de Deus, aquilo que Jesus falou, quem me ama obedece aos meus mandamentos. Então é um exercício da palavra e da prática. Aquele que ouve minha palavra e as pratica, diz Jesus, é comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Quem ouve e pratica, o exercício constante é de ouvir, de meditar na palavra e de praticá-la na vida. Então, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir o bem e o mal. Agora, quem não lê, convém, é óbvio, quem não lê, como é que vai conseguir discernir o bem do mal? Pelo menos dentro do padrão divino. Não vai porque não tem conhecimento, porque não se exercita diariamente, Pode se exercitar fisicamente, tem outros que fazem faculdade para isso, fazem curso para aquilo. As pessoas vivem querendo evoluir, fazem cursos que são da área de agricultura, fazem cursos de agricultura, os que são de outras áreas fazem outros cursos, todo mundo está querendo se aprimorar, mas e o aprimoramento da fé, da vida, da comunhão com Deus e esse exercício constante na palavra de Deus? Para evoluir espiritualmente, para evoluir na comunhão com o Pai, evoluir na maturidade e chegar à plenitude de Cristo, como diz Paulo em Efésios. Então essa é a questão. Quem não se exercita constantemente no ouvir, meditar e praticar a palavra de Deus, nunca vai amadurecer. E sempre vai estar sendo jogado de cá para lá, e não vai ter força espiritual para vencer o maligno, para vencer as tentações da sua carne, vai continuar carnal, vencido pela carne. Enfim,
Compreende? É um círculo vicioso disso, mas que é possível sair. O exercício constante na palavra, ouvir e praticar, né? Isso dá amadurecimento espiritual, né? E comunhão com Deus. E finalmente ele fala dos pais. E pais eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Pais eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é... Ele repete. E os pais aqui são aqueles que já chegaram a essa maturidade, né? Essa maturidade de comunhão com Deus, de vida espiritual. Não quer dizer perfeição, a gente nunca vai ser perfeito, mas essa maturidade, dessa experiência com Deus. E tem uma frase aqui de um teólogo que eu li hoje, que eu fiz uma anotação para mostrar para vocês. Esta maturidade, John Stott, esta maturidade está vinculada àquele que existe desde o princípio. Notem que foi isso que ele falou, né? Vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Ou seja, Deus. Vocês conhecem a Deus, aquele que é desde o princípio. E por isso que ele fala aqui, esta maturidade está vinculada àquele que existe desde o princípio, ao imutável e eterno Deus, que não muda como os homens mudam com o avançar dos anos, mas que é sempre o mesmo. O tempo passa, mas em todas as gerações eles encontram refúgio naquele que de eternidade a eternidade é Deus. E eles já estão vivendo na eternidade. Aqueles que já têm essa experiência de vida com Deus, essa maturidade de vida com Deus, e que estão olhando, não estão mais olhando tanto para, e esse vai ser talvez o texto da semana que vem, eu vou ver como vou estruturar ainda, mas o texto continua dizendo, não amem o mundo, nem o que há nele. Não amem o mundo, nem o que há nele. E esses que têm essa maturidade, esses pais na fé, que já adquiriram essa maturidade, são aqueles que estão mais ligados a Deus do que ligados ao mundo e o que o mundo tem a oferecer. Né? Que não amam mais o mundo, que amam a Deus em primeiro lugar nas suas vidas. Né? E que estão já vivendo a eternidade, esse relacionamento com Deus que começa aqui e que dura eternamente. Não estão olhando simplesmente para as coisas do aqui e agora e para essas muitas tentações que este mundo oferece e que afastam de Deus. Eles já adquiriram essa maturidade de olhar para Deus, de estar em comunhão com Deus, de perceber que Deus é eterno, né? E que Deus dura eternamente. Então, essa comunhão com o eterno, com Deus eterno, e olhar para as coisas celestes muito mais para as coisas terrenas, né? Firmar os seus olhos em Deus, no alto, como diz o apóstolo Paulo. E essa é a maturidade, uma maturidade de fé, de vida, de conhecimento da palavra de Deus. Claro que aqueles que já adquiriram a maturidade não podem dar sopa para o diabo. Quem está em pé, veja que não caia, é óbvio. Mas são aqueles que já adquiriram essa maturidade, essa experiência com Deus e estão com os olhos fixos em Deus e ligados ao eterno, vivendo aqui, mas com os olhos no alto, né? E sendo guiados além, né, dessas coisas que perecem, dessas coisas passageiras desse mundo, estão com os olhos fixos em Deus e o seguem para a eternidade, né? Cada um de nós reflete, e provavelmente vocês já estão refletindo, onde nós estamos. Independente de onde você está. Se você pensa assim, eu acho que eu ainda estou lá na infância. Olha, sempre dá tempo. Só não vai mais dar tempo quando nós morrermos, mas o apóstolo Paulo diz, hoje é o tempo sobremodo oportuno. Hoje é o tempo sobremodo oportuno. Né? Comece hoje. Tá lá, ainda é uma criança espiritualmente, busca esse desenvolvimento. Que bom que o Espírito Santo está colocando essa vontade no teu coração e está agindo em você, né? Te chamando ao crescimento. Comece a ler a palavra de Deus todos os dias, né? Fazer uma devoção doméstica, tornar o teu lar um altar, ouvir e praticar.
e você vai ver como você vai começar a amadurecer, vai ter mais força espiritual, vai ter mais amor para dar, vai ter mais capacidade para perdoar, vai ter mais paciência com o teu próximo, porque tudo isso é amadurecimento, tudo isso são frutos da fé, e a fé é fortalecida pela palavra. Então, quanto mais palavra, mais fortalecimento, mais maturidade, mais frutos, né? Mais de Cristo na nossa vida. E se você é forte, já se considera com bom conhecimento bíblico, né? E ótimo, já está vencendo o maligno, né? Vamos continuar nos desenvolvendo, né? E crescendo em Cristo constantemente. Amém. Gostaram? Repassem, né? Repassem os estudos para outros. Como a palavra de Deus é viva e eficaz, através de um estudo bíblico assim, as pessoas podem meditar, né, elas mesmas na sua própria vida, e também é um canal para que o Espírito Santo possa agir na vida delas. Então, ofereça, repercuta isso. Eu não estou interessado em ter mais seguidores aqui no nosso canal, ou que multiplique. Não é esse o propósito. O propósito é que a palavra de Deus realmente seja levada, que a palavra de Deus seja meditada, e que a palavra de Deus possa causar transformação nas vidas, nas nossas e nas de todos. Tá?